E aí, nação? Hoje o vídeo é diferente e é um dos mais importantes que você vai assistir sobre o Flamengo em 2026. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, abriu o jogo de um jeito que raramente se vê no futebol brasileiro. Falou de dinheiro, de liga, de como demitiu o Felipe Luiz, dos planos para transformar o Flamengo numa potência global e muito mais. Bora mergulhar em tudo isso! O sonho da hegemonia. Vamos começar pelo grande tema. O Flamengo quer ser uma hegemonia no futebol brasileiro. E o presidente não tem vergonha nenhuma de admitir isso. Mas tem um detalhe importante na visão do BAP. Hegemonia não significa torcer para que os outros percam. Significa trabalhar tão bem que os outros precisam se superar para te alcançar. Quando a maré sobe, mais barcos navegam bem. E o futebol brasileiro como um todo cresce junto. E falando em crescimento, ele fez uma comparação que choca. O Brasil, um país onde o futebol é religião, está apenas entre a sexta e a sétima liga mais valiosa do mundo. Para o presidente do Flamengo, isso é inaceitável. O Brasil deveria estar entre as três maiores. E o Flamengo quer liderar essa transformação. A liga e a briga com a Libra. Esse é um dos temas mais complexos do futebol brasileiro. E o BAP explicou tudo com uma clareza impressionante. O Flamengo sempre foi favorável a uma liga profissional no Brasil. Mas uma liga de verdade, não apenas um grupo de clubes se reunindo para pegar mais dinheiro. O dinheiro tem que ser consequência de um projeto, não o objetivo principal. E foi exatamente esse o problema da Libra desde o início. Segundo o presidente, a Libra não trouxe um único centavo extra para os clubes desde que foi criada. Zero. Mas custou tempo, energia e divisão. E tinha um problema gravíssimo na distribuição dos direitos de transmissão. Um critério injusto que prejudicava os clubes com mais torcedores e mais audiência. O Flamengo identificou isso, brigou pelos seus direitos, foi à justiça e ganhou. O resultado foi um acordo de 150 milhões de reais que o clube vai receber a mais entre 2026 e 2029. E parte desse valor foi repassada ao Grêmio, que apoiou o Flamengo na disputa. Uma aliança estratégica, baseada em números e justiça. A relação com a Globo e o contrato que precisa ser renegociado. Aqui o BAP mostrou que entende de direitos de transmissão como poucos no Brasil e apontou um absurdo que precisa ser corrigido. O contrato atual tem uma cláusula que revira o estômago. Quando um clube é rebaixado, a receita diminui. Mas quando um clube sobe, a receita não aumenta. Ou seja, em 2026, com o Remo subindo para a Série A, o bolo foi dividido com mais um clube, mas o valor total não cresceu. Isso precisa mudar. E o Flamengo vai brigar por isso. Tem outras cláusulas também, incluindo o Cartola, que a Globo usa sem pagar nada aos clubes. Tudo isso vai ser colocado na mesa na próxima rodada de negociações. A comparação com a Liga Forte foi reveladora. Eles tinham 40% da audiência e conseguiram 60% do dinheiro. O bloco do Flamengo tinha 60% da audiência e ficou com 40% do dinheiro. Quem negociou melhor? A resposta é óbvia e o Flamengo não vai repetir esse erro. O Flamengo como uma Disney do futebol. Essa parte da conversa é a que mais me animou, nação. O presidente tem uma visão para o Flamengo que vai muito além do futebol. A receita recorrente atual do clube, sem vendas de jogadores e sem premiações, gira em torno de 1,4 bilhão de reais. Tudo que vem além disso é variável e imprevisível. A meta é crescer esse número fixo. E como? Com projetos que existem independentemente de resultado em campo. O primeiro deles é uma marca de moda casual chamada Gávea, com foco no público feminino, que compra 6 vezes mais do que o masculino. O Flamengo tem 37 milhões de seguidores nas redes sociais e 8 milhões de inscritos na Flamengo TV. A estrutura de marketing já existe, é só usar. Tem também projetos de reality shows, melhorias na experiência do Maracanã, incluindo um sistema de entrega de comida direto na cadeira do torcedor e até um projeto imobiliário que o próprio presidente admitia não acreditar, mas que agora avança. A visão dele é clara, o Flamengo precisa ser visto como uma Disney que tem um time de futebol, não apenas um time de futebol que tenta ganhar dinheiro. A demissão do Felipe Luiz, como aconteceu de verdade? Esse é o assunto que todo flamenguista queria entender melhor, e o BAP explicou sem rodeios. A decisão não foi tomada da noite para o dia. Foi um processo que começou meses antes. Uma série de conversas, de comparações entre o que foi combinado e o que foi executado, de gaps que foram crescendo e não sendo corrigidos. O presidente fez uma comparação simples e poderosa. É como uma separação de casal. Quando você anuncia, as pessoas ficam surpresas. Mas a separação não aconteceu naquele dia. Ela vinha acontecendo há muito tempo.
O ponto de virada foi quando o Flamengo estava prestes a perder o Campeonato Carioca para o Fluminense. E o BAP foi direto. Poucas derrotas o incomodam tanto quanto perder para o Fluminense. Naquele momento, ele entendeu que não tinha mais nada a perder e tomou a decisão. O resultado? Com o mesmo elenco, o mesmo diretor, o mesmo Maracanã, só mudou o técnico, o Flamengo apresentou um futebol completamente diferente. Leonardo Jardim está tirando mais do elenco do que qualquer treinador anterior conseguiu. Como o presidente interfere no futebol? Aqui o BAP foi cirúrgico na resposta. Zero interferência no time. Mas isso não significa ausência. Ele se reúne com o Jardim e com o diretor técnico 2 vezes por semana. Discutem planejamento, problemas, objetivos. O presidente faz perguntas, ouve respostas, dá opiniões quando solicitado. Mas na hora de montar a equipe, definir a escalação ou conduzir o treino, é com o técnico. E ele admitiu com humor que tem opinião sobre a escalação. Qualquer torcedor tem, mas guarda para si. Porque misturar sentimento de torcedor com responsabilidade de presidente é o caminho mais rápido para destruir um clube. A batalha tributária que pode mudar tudo. Por fim, um tema que afeta diretamente o futuro financeiro do Flamengo e de todo o esporte olímpico brasileiro. Com a reforma tributária, clubes associativos sem fins lucrativos, como o Flamengo, corriam o risco de pagar até 210 milhões de reais a mais por ano em impostos. Isso é praticamente o valor de uma contratação do porte do Paquetá, jogado fora em imposto. O Flamengo liderou a batalha em Brasília, e ontem a Câmara aprovou um projeto de lei que ameniza essa situação, com 421 votos a favor e apenas 3 contra. Mas a luta não acabou. Ainda precisa passar pelo Senado e sobreviver a possíveis vetos. E o próximo passo é buscar a imunidade tributária definitiva para clubes esportivos, algo que já está previsto na Constituição, mas nunca foi implementado. Por que isso importa? Porque o Flamengo investe 44 milhões de reais por ano em esportes olímpicos. Judô, vôlei, basquete, remo, ginástica, tudo isso ficaria em risco se os impostos explodissem. E sem os clubes grandes investindo no esporte olímpico, quem sofre é o Brasil inteiro. E você, nação? O que mais te impressionou na visão do BAP para o Flamengo? Acredita que o clube pode realmente se tornar uma potência global como ele projeta? Me conta aqui nos comentários. Esse papo é importante demais para ficar só na minha cabeça. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo flamenguista que quer entender o Mengão além do campo. Até o próximo. Vai, Flamengo!